Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Fulano. Neste vídeo nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Nós vamos estar lendo aqui Apocalipse 11, onde é o texto áureo, que fala sobre as duas testemunhas. Nós veremos que as duas testemunhas serão duas pessoas que virão nas virtudes e no espírito de Elias e Moisés. Irmãos, entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz que antes da primeira vinda do Senhor Jesus, Elias teria que vir, é até um texto muito usado pela religião espírita, onde lá em Mateus 17, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: mas mestre, a lei não diz que Elias teria que vir antes da vinda do Senhor? Aí o Senhor Jesus disse: mas vos digo que Elias já veio e não reconheceram, e fizeram tudo o que quiseram com ele. Então termina o texto dizendo: então os seus discípulos entenderam que eles falaram de João Batista. Então é um texto muito usado pela religião espírita para dizer que existe reencarnação. Irmãos, se você vai lá em Lucas 1, versículo 15 a 17, está dizendo que Isabel ia conceber um filho, e ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e que ele viria no espírito e virtude de Elias. O que é ter a virtude e o espírito de uma outra pessoa? Irmão, eu posso ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa caridosa, ser uma pessoa que tem os mesmos hábitos de uma outra pessoa, mas eu não sou aquela pessoa. Se você vai lá no livro de Números, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, eram mais de 1 milhão de pessoas, e toda contenda, todo problema que eles tinham, eles iam atrás de Moisés, para Moisés resolver o problema deles. Aí chega um ponto que Moisés fala para Deus: Senhor, não aguento mais, não foi eu que criei esses filhos, então tira a minha vida que eu não suporto mais tanto problema. Aí o que Deus faz? Deus desce, tira do espírito de Moisés e coloca em 70 anciãos. Então ele não tirou do Espírito Santo, ele tirou das virtudes e do espírito de Moisés e colocou naqueles 70 anciãos. Irmãos, então as duas testemunhas que virão vai ser a mesma coisa de João Batista. Tanto é que quando perguntaram para João Batista: és tu Elias? Ele: não, nem ele sabia que era, irmãos. Mas o Senhor Jesus disse que ele era o Elias. Então as duas testemunhas vão vir nas virtudes e no espírito de Elias e de Moisés. Não vai vir Elias e Moisés aqui na terra, irmãos. Pelo amor de Deus. Ah, mas é ensinado na teologia que uma das testemunhas vai ser Enoque, porque Enoque não viu a morte. E nem Elias viu a morte. Por isso, porque todo mundo precisa ver a morte. Então, o que vamos fazer com o pessoal que vai ser arrebatado? Eles não vão ver a morte. Lembrando que as duas testemunhas não vêm para os judeus como ensinado no seminário teológico. As duas testemunhas vêm para a igreja. Em 2 Tessalonicenses 2 diz que antes da vinda do Senhor a igreja estaria em uma profunda apostasia. Então as duas testemunhas vêm para a igreja, porque o concerto de Deus com os judeus é no milênio, é quando a igreja foi arrebatada. Aí começa o concerto de Deus com os judeus. Então preste atenção, vou ler o texto aqui, Apocalipse 11, versículo 1 ao 15. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Qual é o templo de Deus hoje? Pessoas, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E o altar e os que nele adoram. Como você adora a Deus, irmão? Em espírito e em verdade. Como você adora a Deus em espírito? Quando você está orando no Espírito Santo, conectado com Deus. E em verdade, quando você lê a Bíblia, obedece. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Por que não é para medir o átrio? O átrio que está fora é aquele que não crê. Esse é o átrio. Porque se o templo de Deus são pessoas, o átrio é quem não crê. Deus não habita em pessoas que não creem. Porque você precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus para que Deus more, faça habitação em você. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, a cidade santa é a Nova Jerusalém Celestial. Eles não creem. Eles vão pisar ela, vão escarnecer. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 1260 dias, 42 meses, é a mesma coisa, 3 anos e meio. Vestidas de saco por quê? Vão vir humildemente, irmão. Não vai vir com anel de teologia, de seminário teológico. Não vai vir pastor famoso. É aí que está. É aquele: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Continuando, versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais, que estarão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu
para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fechou o céu durante 3 anos e meio? Elias, lá no Antigo Testamento. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem foi esse? Moisés. Foi ele lá que fez a água tornar em sangue, toda sorte de pragas. Versículo 7, Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerras, vencerá e as matará. Onde fica o abismo? Onde ficam os mortos. Então o anticristo vai vir dentre os mortos. Ele é um dos 7, ele é o 8º, ele vem dentre os mortos. E ele, quando ele surgir, isso depois de 3 anos e meio que as 2 testemunhas estiverem aqui pregando para a igreja, para o arrependimento, aí ele vai matar as 2 testemunhas. E ali começa os 3 anos e meio, os últimos 7 anos, que não tem nada a ver com 70 semanas de Daniel. Versículo 7, Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, que são os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Irmão, qual que é a cidade que espiritualmente chama Sodoma e Egito? É Roma. É lá que o Senhor Jesus está crucificado espiritualmente, está lá na cruz até hoje. Não é por isso que a letra mata, o espírito vivifica. Você tem que entender o que está por detrás da letra. Por isso eu falo para os irmãos, adquira o nosso livro, irmãos. Isso tudo que eu estou falando aqui no vídeo, vem explicando em detalhes. Porque o vídeo é curto, não dá para a gente falar muita coisa. Então vamos lá, versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcro. Ou seja, com certeza, vão matar as 2 testemunhas, vão embalsamar os seus corpos, porque eles estão muito acostumados a fazer isso lá, embalsamar aqueles que morrem, principalmente para que não digam que elas ressuscitaram. E olha o que vai acontecer. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Não os judeus, irmãos, mas atormentou todo mundo. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então quando foi que os reinos foram entregues? Quando o 7º anjo tocou a sua trombeta. Quando que a igreja vai ser arrebatada? Quando as 2 testemunhas subirem. Ali, irmãos, vai tocar o 7º anjo vai tocar a sua trombeta. É ali que a igreja vai ser arrebatada. Então assista o nosso vídeo sobre o arrebatamento das 70 semanas de Daniel. Porque em Apocalipse 10, versículo 7 diz que a igreja vai ser arrebatada ao ressoar da 7ª trombeta. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, diz que a igreja vai ser arrebatada ao ressoar da 7ª trombeta. Só que você hoje aprende, né, que ainda falta uma semana da última semana de Daniel para se cumprir. Irmão, assiste nossos outros vídeos, irmão. Você vai ter um entendimento. Essas 2 testemunhas é a mesma coisa. Lá de Josué 2, quando Josué envia os 2 espias lá a Jericó, e aí quem acolhe os espias? Raabe. Sabe o que significa a palavra Raabe, irmãos? Insolência, altivez, soberba. Representa as igrejas evangélicas que acham que sabe tudo, mas não sabe nada. Estão ensinando tudo errado para os irmãos. É por isso que está lá em Jeremias 16, versículo 19, que os gentios de todos os cantos da terra virão naquele grande dia para Deus e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que nada havia proveito. Irmãos, assiste nossos outros vídeos. Você vai saber a verdade, você vai ser liberto. Então, quando as 2 testemunhas chegam de Jericó, Raabe acolhe, ouve o que eles tinham a dizer. E aí, somente quando toca a 7ª trombeta, Raabe é retirada e Jericó é destruída. É a mesma coisa de Sodoma e Gomorra. O Senhor Jesus está ali com Abraão, vai os dois anjos, que representam 2 testemunhas, aí as pessoas queriam ter relação com eles. Irmãos, é a mesma coisa, aí a porta se fecha, os dois anjos cegam as pessoas. É o que está lá escrito em 2 Tessalonicenses 2,
que Deus vai enviar uma unção de engano depois para aqueles que não creram. É igual a arca de Noé, que quando Noé entra na arca, depois fica 7 dias a arca fechada, depois vem o dilúvio. Então isso tudo vem explicando no livro. Então adquira o nosso livro. O tempo é curto, não dá para a gente falar mais aqui no vídeo. Quero agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo. Lembre-se, irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar em sua vida. E com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.